Olá, turma, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, né? Estamos aqui para mais uma aula, dando sequência aí das nossas aulas sobre as cartas de Paulo, né? Nós tivemos, infelizmente, mais uma semana de compromissos na igreja local, encontro de mulheres que teve, né, na sexta-feira, e aí por isso a gente não conseguiu fazer essa aula online, mas estamos aqui para gravar e aí que vocês possam estar assistindo e na próxima aula a gente, se Deus quiser, vai estar junto para dar continuidade. Mas vamos lá, gente, para a gente não perder tempo, vamos orar e a gente já vai começar a aula aqui. Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia que o Senhor está nos dando, o privilégio, Senhor, de nós estarmos ministrando, de nós estarmos aprendendo juntos a Tua palavra, que esse vídeo, Senhor, que essa aula possa chegar, Senhor, onde eu não consigo chegar, e que o Teu Espírito Santo, cada dia mais, Senhor, ministre os nossos corações de maneira poderosa, porque é isso que nós precisamos, Senhor, que a Tua palavra gere em nós transformação, que a Tua palavra gere em nós inconformidade com este mundo, que realmente, Senhor, toda a mudança necessária que precisa acontecer na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos estar alinhados, para que sejamos cada dia mais parecidos com o Teu Filho Jesus, seja uma realidade na nossa vida, Senhor. Nós precisamos, Pai, da Tua ajuda, do Espírito Santo, nos movendo nessas mudanças, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, ensina a Tua palavra para nós, é o que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Espero que vocês possam compreender aquilo que a gente vai estar terminando hoje, o livro de Colossenses, se Deus quiser. E se der tempo, a gente já inicia o livro de Efésios. Nós estamos caminhando aí, né, para os últimos textos, os últimos livros, né, de Paulo. E então nós vamos terminar Colossenses hoje. Deixa eu só ver quantos livros faltam para a gente até dar uma sequência aqui para vocês, para quem está acompanhando aí o curso. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó. Então nós já fizemos Gálatas, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, Filemon. Hoje a gente termina Colossenses. Se der tempo a gente vai fazer, já entrar na carta aos Efésios. Depois a gente tem Filipenses, 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Então a gente está aí chegando nas 5 últimas, né? Vão ser as 5 últimas cartas. Hoje a gente termina mais uma, se Deus quiser, e iniciamos Efésios, se o Senhor ainda der condições para nós aqui dentro desse uma hora e meia que a gente tem de aula. Amém? Então vamos sem demora. Colossenses capítulo 3, nós terminamos semana passada na nossa aula no versículo 17, e a gente então vai dar continuidade a partir do versículo 18, ok? E aí eu já vou ler esse primeiro trecho, a gente já destrincha essa primeira parte, e aí a gente dá sequência aí dentro do capítulo 4, que é o último capítulo de Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 18 diz assim: Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Então eu li até o versículo 1 do capítulo 4, porque ele está, né, dentro do contexto desses versículos que a gente acabou de ler. Então Paulo está escrevendo aos irmãos, né, lá em Colossos, e ele então deixa um pequeno trecho no final desse capítulo 3, que a gente falou bastante semana passada,
mas eu quero já entrar aqui com vocês nesse versículo 18, em que ele vai dar uma relação de atitudes que uma família, que servos, que filhos, que maridos, que esposas, que senhores, né? E senhores aqui com letra minúscula devem fazer, e a gente vai compreender um pouquinho aqui o que Paulo está querendo então pedir aos irmãos, não só à igreja de Colossos, mas a toda a igreja, né? Porque essa carta mesmo ele pede para que seja lida também aos irmãos em Laodiceia, e hoje nós, mesmo hoje no século 21, a igreja em que nós estamos inseridos também lê essas cartas com a mesma atitude. E a minha Bíblia ainda fala a mesma responsabilidade social. Isso aqui é viver, né, em comunidade, é viver em unidade, é viver em família, é viver como irmãos em Cristo. Então, tudo que está dentro da palavra para nós fala dessa responsabilidade social. Então, o primeiro versículo ele fala sobre as mulheres, né? Versículo 18, 3:18. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Então, lembrando que a palavra de Deus, gente, a gente precisa sempre frisar isso para a gente nunca esquecer. As cartas de Paulo, a própria Bíblia, a Torá, o Velho Testamento, né? Os profetas, tudo que a gente tem dentro da Bíblia Sagrada, desse livro que a gente tanto lê, que a gente tanto estuda, ele não está direcionado aos ímpios, não está direcionado aos incrédulos, não está direcionado a pessoas que não estão no contexto igreja, tá? Ainda que muitas pessoas aproveitam, né, dessa pregação do evangelho, essa pregação da palavra para alcançar pessoas que não conhecem a Jesus, ok, a palavra vai fazer e gerar transformação, mas quando eu leio e quando eu devo então estudar essas cartas, é porque isso está relacionado, está direcionado a mim, que sou cristã, a mim que sou filho de Deus, a mim que sou irmão em Cristo do meu próximo, a mim que sou igreja de Cristo na terra. Então, a palavra de Deus ela não está direcionada para todos, no sentido de todos aqueles que são ímpios e justos. Não, não. A palavra de Deus, ela é um ensino, ela é uma direção, ela é uma lei, ela é um mandamento para a igreja, para o corpo de Cristo, para a igreja de Jesus na terra. Somos nós que devemos olhar para essa palavra e estarmos agindo de acordo com ela. Não é depois que eu me converto, então eu não preciso mais da palavra porque eu já sou salvo e tá tudo certo, essa palavra é para os ímpios. Não, não, é o contrário. Quando eu estou então em Cristo, quando eu sou alcançada pela misericórdia de Deus e sou salvo, então aí sim é que essa palavra ela está direcionada para mim. Então quando Paulo começa esse pequeno trecho aqui dizendo: mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Paulo está dizendo assim: mulheres, vocês que são casadas, mulheres, vocês que são esposas, vocês devem se sujeitar ao seu marido, porque o exemplo de como é ser uma mulher, segundo o padrão de Deus, procede de mulheres que são filhas de Deus, que são cristãs, que é a igreja de Cristo. E Paulo está dando um exemplo de como é ser uma esposa, do que eu devo fazer como esposa. E aí ele diz uma palavra-chave nesse versículo, que é ela que nós precisamos entender. Mulheres, sujeitem-se. E essa palavra, infelizmente, sujeitar-se, gente, ela tem entrado num descrédito, ela tem entrado de uma forma negativa, ela tem entrado de uma forma deturpada, ela tem entrado de uma forma machista, ela tem entrado de uma forma feminista dentro das igrejas. E isso é o grande problema. Por quê? Porque, na verdade, quando eu não sei o que realmente a palavra está dizendo para mim, eu não entendo o que o próprio Espírito Santo está ministrando através de um ensino como esse, eu começo a me conformar, eu começo a me adequar de acordo com o que o mundo diz. E o que o mundo diz geralmente está indo na contramão da palavra de Deus. Então, quando Paulo está cheio do Espírito Santo e ele diz: mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, eu preciso entender o que é me sujeitar, porque essa palavra é para mim que sou cristã, é para mim que sou serva de Deus, é para mim que sou igreja. Então eu preciso me conformar. O que é se conformar?
é entrar na forma, é estar dentro de um molde que é segundo o padrão de Deus. A gente tem uma maneira errada de olhar para a palavra e achar que isso está sendo uma forma de machismo, uma forma de controle, uma forma de humilhação, e é justamente o contrário, gente. Se tem uma coisa que a sociedade tem sofrido, é justamente por achar que a palavra de Deus ela é contrária ao que realmente as pessoas devem seguir. E é o oposto, gente. Quando nós então nos atentamos para a palavra de Deus, é que então nós vamos ter uma vida feliz e direcionada pelo Espírito e debaixo da bênção de Deus. Então, quando Paulo está dizendo, mulheres, sujeitem-se, nós precisamos entender o que é esse sujeitar. E essa palavra sujeitar no original, no grego, é a palavra upotasso. É a palavra upotasso no grego, que quer dizer sujeitar-se e obedecer. Tá bom, Elisângela, você falou aí que é upotasso, no grego significa o que está escrito, inclusive no português, sujeitar-se e obedecer. E por que então eu devo fazer isso? Por que eu devo me sujeitar ao meu marido? A palavra de Deus diz que esse texto, ele está atrelado a outros textos, inclusive, que diz que o que significa esse sujeitar é porque obedecer porque é o certo. Entende que a justiça de Deus, o padrão de Deus, ele está muito ligado ao que é o certo, ao que é o correto, ao que é o que vai fazer com que a nossa vida esteja debaixo de obediência. Isso significa a palavra obedecer, né? Obediência, obedecer. Então, quando a palavra está dizendo que se sujeitar ao meu marido é o que eu devo fazer, é porque é o que é certo, é porque é o que é correto, é o porque é o padrão de Deus, é porque é aquilo que eu devo fazer em total reverência ao que o próprio Deus colocou. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Cristo é o cabeça do homem. O homem, a cabeça da mulher, não é isso? E a mulher, então, ela está debaixo de uma autoridade, de um cuidado, debaixo de uma bênção que ela precisa se encaixar para que esse marido, então, possa cuidar dela, zelar dela, ser o direcionador, ser o provedor, ser o protetor. Isso é o certo, isso é o correto. Então, quando a Bíblia muitas vezes não nos diz por quê, de acordo com o nosso padrão, porque às vezes a gente quer saber por quê. A gente quer questionar a Deus o porquê das coisas, quando na verdade muitos dos textos bíblicos, eles não vão dar uma resposta plausível ao que nós queremos ouvir. Então, quando Paulo fala que as mulheres devem se sujeitar aos seus maridos, e essa palavra então o potasso aparece aqui, ela vai aparecer em outros textos. Depois eu vou ver se eu separo alguns versículos para vocês e eu mando aqui no grupo, ou vocês me cobram que eu passo para vocês alguns textos onde aparece exatamente essa mesma palavra, o potasso. E a gente então tem assim, o cerne, né, desse texto fala sobre obedecer porque é o certo. Por que Jesus morreu na cruz? Porque era o certo. Entende o que eu estou querendo dizer com que aquilo que é o certo? Existem outros versículos que usam esse mesmo termo sem uma explicação lógica, sem uma explicação humana, porque é o certo. E quando nós então compreendemos isso, a gente justamente vai viver debaixo dessa experiência de que Deus está cuidando daquilo que Ele mesmo instituiu. E se Deus instituiu o homem, o marido, como esse cabeça da mulher, é porque existe um propósito divino nisso, de cuidado, de proteção, de direção, né? Então a gente precisa compreender isso. Então, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, porque é certo, porque é honroso, porque você vai usufruir da bênção de Deus na sua vida e no seu casamento.
E aí você vai poder ser testemunho vivo do que é ter um casamento segundo o padrão de Deus. Você vai começar a viver a vida que Deus deseja para você como esposa, como mulher de Deus. E isso é o que é certo. Ele continua dizendo: maridos, agora nós estamos falando com os maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Então agora nós temos um conselho para esses maridos. Se as mulheres devem se sujeitar, o que os maridos precisam fazer para estar obedecendo à vontade de Deus para a vida deles? Maridos, ame. E essa palavra ame no original é a palavra agapau, ok? Que significa amar ternamente, estar satisfeito. E aí eu trouxe essa tradução aqui para mim, para que a gente possa entender. Amor que exige verdadeiro sacrifício, mas não um sacrifício doloroso, um sacrifício em amor. Então, parece até ilógico, né? O amor que exige verdadeiro sacrifício em amor. Então, não é para o homem amar a sua esposa como um sacrifício difícil, como um sacrifício doloroso, como um sacrifício, como muitas vezes a gente usa essa palavra sacrifício como algo que é pesado, como algo que é difícil, como algo que é doloroso, como algo que eu não quero fazer. Não, não, é o contrário. Amor que exige verdadeiro sacrifício em amor. É porque eu amo a minha esposa, é que eu realmente me sacrifico por ela, é por isso que eu amo a minha esposa. Um sacrifício mais do que perfeito. E esse agapau aqui também, né, que é a palavra no grego, ele também vai aparecer em outros versículos de maneira assim tão poderosa, que a gente se surpreende com esse amor sacrificial. A gente se espanta como realmente Cristo pode derramar tão grande amor sobre a vida de um marido, sobre a sua esposa, a ponto de realmente se sacrificar por ela em tantos aspectos para realmente ter um amor terno, né? Amar ternamente. Sabe aquele amor com ternura, um amor, estar satisfeito, aquele marido que está sempre satisfeito com a sua esposa, que vê prazer nela, que está sempre vendo a esposa como aquela que Deus colocou do lado para ser a ajudadora idônea, aquela pessoa que o respeita, que está sempre submissa a ele, na mesma missão, está sempre sujeita a ele, está sempre debaixo dessa obediência por amor. Gente, é fantástico quando um casal, ele começa a compreender essa dinâmica do reino de Deus e começa a viver essa vida de Deus dentro do casamento. Paulo está dando segredos, mistérios poderosos e que às vezes a gente acha que é simplesmente uma leitura onde eu não devo meditar, onde eu não devo me buscar entendimento mais profundo para ser uma esposa melhor, para ser um marido melhor, para ser um casal segundo o padrão de Deus. Paulo está ensinando a igreja de Colossos, mas não só a igreja de Colossos, todas as igrejas da Ásia na época provavelmente experimentaram desses ensinos, e nós hoje, ao longo da igreja, desses 2000 anos, muitos de nós estamos sendo também edificados por esse mesmo texto, inspirado pelo Espírito Santo. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. A obediência, gente, não agrada só o nosso pai e a nossa mãe natural. A obediência aos pais, a essa honra que nós damos aos nossos pais, ao nosso pai e à nossa mãe, agrada ao Senhor. Filhos, né? Você quer agradar os seus pais? Sim, vocês vão estar agradando, mas muito mais ao Senhor. Então, essa palavra obedeçam, eu coloquei aqui para a gente entender, é a palavra upakou no grego, né? Upakou, que significa obedecer, ser obediente, sem questionamento, ser pronto a obedecer. Filhos, obedeçam aos seus pais. Sabe
atitude de obediência prontamente, é você dar um comando, é você falar algo e aquele filho obedecer prontamente, em amor, em obediência, sem questionamento. Qual o pai, gente, qual a mãe que dá um conselho, que dá uma ordem para o filho para ser prejudicial para ele? Que pai, que mãe pede algo de um filho que não seja para o seu próprio bem? Quando nós dizemos sim ou não para os nossos filhos, tudo está carregado debaixo de algo que vai sempre beneficiar os nossos filhos. Então, filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Você vai estar agradando ao Senhor quando você obedece aos seus pais em tudo. Não é em partes, é em tudo. Versículo 21. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Agora dá um conselho para os pais. Se os filhos precisam obedecer prontamente, se os filhos precisam obedecer para agradar ao próprio Senhor, por outro lado, nós como pais precisamos ter uma posição de pessoas maduras, de pessoas também tementes ao Senhor, que temos uma palavra de direção correta para os nossos filhos, porque essa palavra não irritem, ela significa no grego eretizo, que significa o quê? Incitar, provocar. Os filhos não terão opção em se defender. Então, essa palavra irritem, sabe aquele pai e aquela mãe que simplesmente está sempre confrontando seus filhos, não em amor, não pedindo algo para que eles façam, para que eles sejam obedientes, mas sempre confrontando aqueles filhos para que eles fiquem cada dia mais irritados, cada dia mais confrontados, cada dia mais provocados. É por ira, né? Por algum tipo de situação que tiram a pessoa do sério mesmo, né? E isso vai provocar um sentimento nos filhos de que se eles entendem que eles não podem desobedecer, que eles não podem desonrar, isso traz uma falta de opção de defesa, porque os filhos não vão ter como se defender daquilo que nós estamos fazendo como irritação. Tem pai, tem mãe que é totalmente ilógico naquilo que está pedindo, ou naquilo que está falando, ou está sempre ferindo os filhos, né, com alguma palavra, ou com alguma provocação, ou com alguma situação, e os filhos ficam sem defesa, sem condições de se defender daquela situação. Eu acredito que esse conselho de Paulo tem muito a ver principalmente com pais que não têm o temor do Senhor. E os filhos já temem a Deus, né? Então, pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Sabe aquela questão que você está sempre tentando fazer o melhor e os pais, por falta de sabedoria, estão sempre incitando os filhos, provocando os filhos, parece que para o contrário, né? Para uma atitude contrária àquilo que é correto. Então, a gente precisa, como pais, gente, estar sempre atento se nós estamos sendo tementes a Deus em tudo que nós estamos fazendo, para que nós não venhamos desanimar os nossos filhos. Nós precisamos ter paciência com o tempo de cada filho, de cada estação de cada filho, cada idade, cada processo que o filho está passando, para que a gente possa então ser aquele que aconselha da forma correta, aquele que tem uma palavra branda, uma palavra que traz consolo e não uma palavra que traz ainda mais provocação, incitando esse filho a talvez ter uma atitude que não é a que ele deve ter naquele momento. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Agora Paulo fala também sobre escravos. Lembra, gente, que a gente leu nas últimas aulas, né, o livro de Filemon. O livro antes de Colossenses foi justamente o livro de Filemon. E que o livro de Filemon tem tudo a ver com Colossenses, porque é justamente aonde o senhor, né, daquele servo chamado... Gente, como que é o nome do rapaz? Deixa eu pegar aqui, peraí, para mim não falar bobagem.
Deixa eu ver se eu lembro aqui. Deixa eu achar aqui. Sumiu o nome do servo. Deixa eu ver se tá aqui. Onésimo, né? A gente tem o Filemon, né? Que é o senhor de Onésimo. E Onésimo foge, então, mas se converte quando Paulo prega para ele. E Onésimo era um escravo. E ele precisava se retratar com o seu senhor porque ele tinha tido uma situação difícil. Se vocês quiserem lembrar, voltem lá na aula que a gente falou sobre Filemon, vocês vão lembrar dessa passagem. E aqui Paulo então dá uma orientação para tanto servos, né, escravos, quanto para senhores, com letra minúscula. Então a gente está vendo aqui primeiro escravos. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos. Podem perceber que os senhores aí está em letra minúscula, porque fala de senhor no sentido de patrão, tá? É que a gente não tem mais esse contexto de escravidão, e graças a Deus por isso, então a gente não tem mais esse termo. Mas outra coisa que eu tenho visto muitas pessoas, às vezes até me questionando sobre isso, é sobre essa questão da palavra escravo, gente. A gente aqui no Brasil, infelizmente, tem uma conotação muito ruim, muito difícil de aceitar a palavra escravo. Por quê? Porque a primeira coisa que vem na nossa mente quando a gente pensa em escravidão é a escravatura dos negros aqui no Brasil, né? A escravidão que houve durante tantos anos a respeito dos negros aqui no Brasil, em que eles eram totalmente torturados, mortos muitas vezes, na própria viagem, né? Para eles chegarem até o Brasil, muitos deles não aguentavam e morriam de doenças nos navios, morriam pelo desgaste, pela fome, por tantas situações. Depois, na hora da venda, também era algo extremamente humilhante a forma com que isso acontecia. E esse é o contexto de escravidão que a gente tem na nossa mente. E por isso que quando a gente pensa em escravo, quando a gente lê isso na Bíblia, a gente tem essa conotação na nossa cabeça, a gente tem essa lembrança, ainda que a gente não tenha vivido, né? Nós no século 19, 20, 21, a gente não viveu isso, né? Isso foi anterior a isso. Mas a gente tem essas lembranças históricas e a gente tem relatos da história, a gente tem livros que contam isso tudo, né? A gente tem filmes hoje em dia que retratam essa humilhação sofrida pelos negros no Brasil e até em outras nações. E por isso que a gente tem dificuldade de ver a palavra escravo como algo bom. Não que seja bom em si, ok? Porque já não é. A palavra escravo significa ser servo de alguém, ter senhores sobre você. Mas a cultura ou o tempo em que a Bíblia foi escrita, aqui primeiro século, né, depois de Cristo, anos 60, 61 depois de Cristo, Império Romano, ou mesmo quando a gente vai lá para o Antigo Testamento e a gente percebe Deus também falando através dos mandamentos, deixando para Israel leis e diretrizes a respeito também de escravos, que eles deviam tratar os escravos com honra, pagar os seus escravos como deveria ser, não deixar o escravo sem o seu devido pagamento. Então, Deus, desde o início, gente, deixa muito claro como é que deveria ser tratado um escravo. Por quê? O escravo nada mais era, gente, de alguém que tinha sido vencido ou por uma batalha ou por algum tipo de dívida, e ele então precisava trabalhar para pagar a sua dívida junto à pessoa que ele estava devendo. Isso era o escravo. Mas não quer dizer que esse escravo deveria ser chicoteado, deveria ser maltratado, deveria ficar sem comida, deveria ficar numa masmorra. Tudo isso, sim, foram as maneiras que o ser humano criou para escravizar as pessoas, né? Para torná-las escravos deles. Mas não é isso que a Bíblia retrata como uma realidade para aquele tempo. E aqui, na época de Paulo, também não é diferente, porque a escravidão do Império Romano não era essa escravidão que a gente tem como memória da África com o Brasil, ou da África com os Estados Unidos. Não é essa memória, ou não é essa maneira. Então, quando Paulo fala tanto a senhores quanto a escravos, ele está dando direção mesmo para fazer as coisas da forma que deveria ser, com humanismo, de forma humana, de forma normal, de forma natural,
pagando o que é devido, tratando da melhor forma possível, o escravo fazendo o que lhe era devido como trabalho. Era isso que devia ser feito. Então, quando Paulo diz assim, escravos, obedeçam, esse mesmo obedeçam é o mesmo obedeça dos filhos, ok? Então, é a mesma palavra upakouo, ok? No grego, que é sem questionamento. Porque se você é servo, se você é escravo e você tem um senhor sobre você, infelizmente você não é dono mais de você. Você não pode mais simplesmente dar ordens a si mesmo, né? Você não tem direitos. Você foi comprado por alguém. Alguém comprou você. E essa escravidão que Paulo escreve aqui, tanto a escravos quanto a senhores, diz respeito a isso, a pessoas que por alguma circunstância haviam sido então escravizadas, né, se tornado servos de alguém, só que esses senhores deveriam tratar essa pessoa com humanidade, dando comida, dando moradia, dando roupas para usar, fazendo com que essa pessoa trabalhasse de forma digna, né? Fizesse o seu trabalho ali, não precisava ficar amarrada em troncos, não precisava ter correntes nos pés, era alguém que tinha uma dívida, sabia dessa dívida e tinha que pagar essa dívida. Porque se essa dívida não fosse paga, ela poderia ser morta, justamente pela desobediência. Então Paulo dá um conselho para os escravos cristãos, inclusive para o próprio Onésimo. Lembra que eu falei para vocês que o livro de Filemão foi escrito por Paulo como uma carta de correção entre um senhor e o seu escravo, entre Filemão e Onésimo. E aqui Paulo ressalta isso para nós, falando justamente sobre escravos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando. Essa parte é muito interessante, gente, porque infelizmente as pessoas têm a tendência, né, de obedecer ou de fazer o que é certo somente quando estão sendo observadas. E aqui a gente pode colocar, inclusive, nós como funcionários hoje de uma empresa. Então, quando nós somos contratados por uma empresa e nós então trabalhamos para esse patrão, nós precisamos ter o entendimento de que nós estamos então tendo senhores sobre nós. Essa pessoa, ela está nos pagando por um trabalho que está sendo feito num outro sistema, não de escravo e senhor, né? Hoje nós temos um outro tipo de sistema político sobre a nossa nação, mas que não deixa de ser a mesma coisa. Encaixa-se perfeitamente no ensino de Paulo para nós. Por quê? Porque o funcionário, que seria aqui o escravo, ele precisa trabalhar para o seu senhor, para o seu patrão, como para o senhor também. Por quê? Porque o que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos ser dignos do nosso salário, nós devemos ser dignos nas nossas atitudes, não como se nós estivéssemos sendo observados, mas justamente quando o nosso patrão não está nos olhando, quando aquela pessoa que é responsável por nós, que está pagando o nosso salário, não está nos observando. É aí que nós devemos então obedecer fielmente, é aí que nós devemos obedecer então com maior, né, obediência. Por quê? Porque essa pessoa está pagando o meu salário, essa pessoa está de alguma maneira sendo lesada se eu não faço o meu trabalho corretamente. Então, gente, esse contexto da palavra de Deus aqui a respeito de escravos, ele cabe muito bem e a gente precisa estar atento. Por exemplo, se a gente é contratado para trabalhar das 8 da manhã às 5 da tarde e dentro desse período eu só tenho o horário do almoço entre meio-dia e 1 hora, por exemplo. Então, das 8 ao meio-dia é o meu primeiro horário de trabalho e depois das 13 horas às 17 horas é o meu outro tempo de trabalho. Se nessa minha rotina de trabalho meu patrão me diz que eu não posso, hoje, vou falar do nosso contexto hoje, ficar enrolando tomando um cafezinho, ficar enrolando no banheiro, ficar com o celular, se eu não posso usar o celular trabalhando, então eu fico, né, correndo ao banheiro, ou correndo na cozinha, ou indo em qualquer lugar da empresa para poder ficar olhando o celular. Se eu fico de conversa fiada com os meus amigos de trabalho, perdendo tempo, eu estou roubando o meu patrão. Ainda que para você isso seja ilógico, né? Você, às vezes, na sua mente ainda cauterizada por esse sistema que a gente está acostumado no mundo, você não entende que é isso que está acontecendo e isso é injustiça.
E por isso que o Senhor vai terminar o versículo 25 ali falando sobre injustiça. Porque se você quer se tornar alguém justo, você precisa ser justo em todas as coisas. Não só nas pequenas, nas grandes, ou não só nas grandes, mas nas pequenas também. Então, aquilo que você foi contratado para fazer, o horário que você precisa cumprir, você precisa ser honesto com você mesmo, porque você está sendo honesto com o próprio Senhor também. Deus está vendo todas as coisas, gente. Quando nós achamos que nós escondemos algo do nosso patrão, e isso leva a gente a achar que nós estamos escondendo de Deus também. Quando na verdade o Senhor está nos vendo, o Senhor está olhando todas as coisas. Então tudo aquilo que é justo, nós devemos exigir ainda mais justiça. E tudo aquilo que é desonesto, tudo aquilo que é injusto, nós devemos abandonar, nós devemos tirar da nossa vida. Por quê? Porque isso trará um resultado de morte para nós, né? Ele fala que Deus não vai ter ninguém como justo se for injusto. É isso que ele vai falar aqui, ó. Pelo fato de vocês temerem o Senhor. Versículo 23. Tudo que fizerem. É alguma coisa, gente, que a gente tem que fazer como se estivesse fazendo ao Senhor? Não, é tudo. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Então, tudo que você estiver fazendo na sua vida, seja como esposa, seja como marido, seja como filho, seja como escravo, seja como pais, nós precisamos fazer como para o próprio Senhor. Como que você tem feito, como você tem agido como esposa? Você tem agido como esposa assim para o seu Senhor, para Jesus. Como você tem agido como marido? Você tem agido como marido assim também para com o Senhor. Como você tem agido como filho? Você também tem agido assim como filho para Deus. Como você tem agido como pais? O Senhor vai te cobrar exatamente como você tem agido, como se você estivesse fazendo para Ele. Porque os filhos são herança do Senhor. Nós devemos cuidar dos nossos filhos porque eles são do Senhor. O Senhor nos entregou por um período de tempo. E esse período de tempo que é dado para nós zelarmos, para nós cuidarmos, nós precisamos fazer como se nós estivéssemos fazendo com o próprio Jesus, com o próprio Filho de Deus. E nós como escravos, e eu vou colocar barra funcionários para que a gente possa entender, nós precisamos agir de forma justa. Nós precisamos agir com justiça. Então reveja os teus passos dentro da empresa que você trabalha, reveja a sua forma de trabalho, reveja a sua maneira de agir dentro do teu ambiente de trabalho, com o seu patrão, com os seus amigos de trabalho, com as pessoas que te rodeiam, a tua forma de trabalhar. Você tem feito o teu trabalho com zelo, como se você estivesse fazendo na empresa de Jesus. Olha, quem é o dono da empresa é o próprio Senhor Jesus, a palavra está dizendo aqui. Como é que você trabalharia para Jesus? Como é que você lidaria sendo o próprio Senhor Jesus o teu patrão? É isso que a palavra está dizendo para nós. E aí ele dá um recado também para os senhores. Peraí que eu vou terminar o versículo 23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Gente, a vida eterna, uma vida de justiça, ela tem a ver com a esperança da eternidade. Uma vida em justiça, uma vida praticada diariamente em justiça tem a ver com o que eu desejo para o meu futuro, tem a ver com o que eu desejo para a eternidade, tem a ver com o que eu desejo como herança para a minha vida. É isso que nós devemos ter como consciência. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Se tudo na terra é do Senhor, é isso que ele vai dizer aqui, então nós precisamos agir em todos os aspectos sociais como para o Senhor. E essa mentalidade, gente, ela precisa mudar na nossa cabeça. Nós precisamos ser cristãos maduros nisso. Nós precisamos mortificar cada dia mais a nossa carne. Nós precisamos cada dia mais entrar num nível de entendimento sobre aquilo que Deus está nos aconselhando na palavra, para que a nossa vida reflita o caráter de Cristo, reflita o caráter de Deus, para que as pessoas olhem para nós e justamente vejam a diferença de ser filho de Deus, de ser alguém que serve ao Senhor, que ama ao Senhor de todo o coração. Quando nós dizemos, Senhor, nós te amamos, mas quando eu não consigo agir segundo a palavra, você está sendo mentiroso, a palavra de Deus diz.
1 João vai dizer isso, né, sobre essa questão do amor. Se você não consegue amar o Senhor obedecendo os seus mandamentos, você é mentiroso. Então nós precisamos rever o nosso conceito de amar a Deus, né? Se nós realmente amamos o Senhor de todo o nosso coração. Então Paulo está deixando alguns conselhos aqui muito claros para nós a respeito de responsabilidade social, de vida aqui nessa terra. Senhores, ele termina dizendo justamente para aqueles que são patrões, para aqueles que são senhores nessa terra. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Então não pense vocês que a responsabilidade é só dos escravos. Percebem que Paulo coloca cada um no seu devido lugar com a sua própria responsabilidade, e aqui a responsabilidade são dos patrões. Então você que está me ouvindo agora, você que está estudando aqui com a gente as cartas de Paulo, Paulo deixa uma recomendação muito séria para mim e para você que temos empresa, para nós que temos funcionários. Nós precisamos ser justos com os nossos funcionários. Nós precisamos agir dentro da lei. Nós precisamos dar descanso. Nós precisamos dar o salário que é digno. Nós precisamos fazer aquilo que é justo diante do Senhor. Porque nós também temos um Senhor com letra maiúscula sobre nós. E nós vamos ter que dar conta daquilo que nós fizemos como patrões, como senhores, como alguém que está cuidando de funcionários. Porque nós devemos ser justos, nós devemos ser obedientes ao Senhor, tratar com dignidade, tratar com honra, tratar com educação, dar os direitos que são de direitos daquele funcionário, assim como esse funcionário tem a responsabilidade de ser justo conosco, nós temos a mesma responsabilidade de ser justos para com esses funcionários. Por quê? Sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Então nós vamos dar conta de tudo isso, né? Nós vamos ter que dar conta de cada uma das nossas atitudes como filhos, como pais, como servos, como senhores, né? Então, cada papel como esposa, como marido, como filhos, como pais, como senhores e como escravos, funcionários, né? Nós daremos conta ao Senhor de tudo que nós fizemos aqui, como filhos de Deus, ok? Por quê? Porque é o nome do Senhor que está sendo desonrado, que está sendo blasfemado quando nós temos uma atitude contrária à palavra de Deus, quando nós agimos com injustiça, quando nós damos mau testemunho da nossa vida. É o nome do Senhor quem está sendo blasfemado na terra, porque se tem uma coisa que envergonha o nome de Deus, gente, é quando um cristão, ele age de forma contrária à palavra de Deus. Automaticamente nós somos taxados como isso aí que é ser crente, isso aí é que é ser filho de Deus. Para ser crente como essa pessoa, eu prefiro ser ateu. Para ser crente como essa pessoa, eu prefiro não ir na igreja. E aí nós vamos, infelizmente, desonrando, né? Isso é deixar de honrar o nome do Senhor. Isso é fazer o nome de Deus ser dito em vão muitas vezes. Isso é não santificar o nome do Senhor, um dos mandamentos, né? Nós devemos santificar o nome do Senhor. Então nós precisamos ter cuidado com essa responsabilidade social. E Paulo está ensinando a igreja de Colossos a ter atitudes de cristianismo em todos os aspectos da sociedade, ok? Vamos continuar? Vamos ler o restante da carta, que é o final desse capítulo 4, para a gente terminar então Colossenses. Diz assim, capítulo 4, versículo 2 em diante. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Tíquico informará vocês de todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no Senhor, no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui.
Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saudem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo: cuide em cumprir o mistério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Então, Paulo finaliza, dá o desfecho para a carta, agora agradecendo alguns e dando alguns pequenos avisos, algumas direções para o pessoal aqui. Vamos dizer, ele diz, a primeira coisa que ele fala no final dessa carta: dediquem-se à oração. Então, a oração é algo que precisa estar presente como um combustível para a igreja de Cristo. Há necessidade em todo o tempo de nós estarmos orando, de nós estarmos em oração. Estejam alertas e sejam agradecidos. Então, a oração precisa estar sempre em nós e nós estejamos alertas a tudo, a todos os conselhos, a tudo que está ao nosso redor e sejam agradecidos. Gente, se tem uma coisa que precisa estar na boca do cristão é agradecimento, gratidão. Gratidão, nós precisamos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele já fez, por aquilo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele vai fazer. Nós já sabemos o final de todas as coisas. Então, o nosso espírito precisa ser grato ao Senhor todo o tempo, porque Ele já venceu. Ele já consumou todas as coisas. Nós só estamos aguardando esse grande dia, porque existe uma espera necessária para que muitas outras pessoas sejam salvas, inclusive através de nós. É isso que Paulo está falando. Como Paulo ansiava, gente, por essa pregação, por esse ministério, por falar do amor de Cristo. Ele diz assim: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazer. Percebe que Paulo anseia por fazer cumprir o seu próprio chamado, mas ele diz assim: se eu estou em algemas, que vocês façam aquilo que eu não posso fazer aí fora, e eu vou estar daqui. Paulo sempre dizia: eu vou estar daqui orando, eu vou estar daqui intercedendo, eu vou estar daqui escrevendo para vocês, eu vou estar aqui me dedicando ao máximo para que esse evangelho continue sendo proclamado para os 4 cantos da terra, através das cartas, através dos ensinos, através da minha intercessão, através da minha oração. Paulo era insistente em dizer: irmãos, façam aquilo que precisa ser feito. Existe uma comissão, existe um comissionamento, existe um trabalho que precisa ser feito através do corpo de Cristo. E ainda que eu esteja preso, a palavra está livre. Nós vamos ver muito isso em Efésios. Ainda que eu esteja em algemas, a palavra está livre. Nós podemos continuar proclamando. E a carta era a maneira que eles tinham naquela época de avançar com essa pregação. Pensa uma carta dessa sendo lida, nas igrejas, pelos lugares onde eles passavam, o Espírito Santo de Deus impulsionando a igreja de Cristo a continuar, a avançar, a orar, a interceder, a se posicionar como verdadeiros cristãos, a não duvidarem daquilo que Deus estava fazendo. Isso é maravilhoso. Ele diz assim no versículo 5: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Gente, quem são os de fora? De quem Paulo está falando? Para que nós sejamos sábios no nosso procedimento. Tá vendo aonde está a responsabilidade social? Por que Paulo aconselha mulheres, maridos, filhos, pais, escravos,
senhores. Por que ele está trazendo esses conselhos, gente? Porque nós somos vistos pela sociedade, nós somos vistos pelas pessoas que nos rodeiam, nós somos observados por uma tão grande nuvem de testemunhas, tanto no sentido espiritual quanto no sentido físico. As pessoas nos observam, e quando nós expressamos a imagem e semelhança de Deus, é Deus quem é glorificado, é o Senhor quem é glorificado através da nossa vida. Não somos nós que devemos ser exaltados pelas nossas atitudes justas, pelas nossas obediências. Não, não, é o nome do Senhor, é o Deus que opera em nós essa transformação, é o Deus quem faz de nós realmente filhos e filhas de Deus que deve ser exaltado. Há um Deus que se move na vida desse homem, dessa mulher. Essa é a atitude que nós precisamos realmente ter para que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus, e vejam Deus sendo expresso através de nós. É isso que nós precisamos fazer. Por isso que Paulo está dizendo, sejam sábios. As pessoas estão nos olhando. Sejam sábios no procedimento. Como é que vocês têm procedido diante das pessoas? Qual o procedimento que vocês têm tido para com os de fora? Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Deus nos dá a oportunidade de sermos justos diante de uma sociedade injusta. Teu funcionário às vezes não é cristão e você, como crente, não tem agido com justiça, tem feito coisas ilícitas, tem agido de má fé, não tem dado o que é direito para o teu funcionário, não tem agido com justiça. Deus vai requerer isso de você porque você era para ser exemplo. Pais, vocês que não têm agido corretamente com seus filhos, que têm feito os filhos pecarem pela forma insana, pela forma ruim de tratar, pela maneira de expor os seus filhos em várias situações. Filhos, obedeçam aos seus pais. Uma sociedade está aí olhando para você como filho e você está tendo um procedimento igual ao do mundo. Você está tendo um procedimento igual a um filho ímpio, a um filho que não é filho de Deus, a um filho que não conhece a palavra de Deus. Mulheres, nós temos sido observadas e o feminismo e tantos outros movimentos têm sido muito mais fortes do que o cristianismo dentro de casa, do que o cristianismo em mulheres que são chamadas para serem filhas de Deus, para serem esposas coerentes, mães cheias do Espírito Santo, esposas cheias do Espírito Santo, para serem auxiliadoras idôneas. Está vendo o que Paulo está dizendo? Versículo 5 novamente, sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Por quê? O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Gente, tem pessoas, como cristãos, que têm dado tanto mau testemunho no seu procedimento, no seu falar, que as pessoas realmente têm tido, na verdade, têm repudiado o cristianismo, têm repudiado ser filho de Deus, têm repudiado a conversão, porque o mau exemplo tem sido constante através da minha vida e da sua vida, quando nós não nos portamos como a palavra de Deus pede para nós nos portarmos. Nós não temos sido o verdadeiro tempero desse mundo. Nós temos sido salgados demais, ou nós temos sido sonsos demais. Nós não temos uma palavra temperada. O que é uma palavra temperada, gente? Se a gente põe sal demais, algo fica intolerável de se comer. E se também não tem sal nenhum, também fica intolerável de comer. Então, o tempero, o sal, esse tempero com sal fala de algo que está na medida exata. Percebem como o sal, ele faz um balanceamento daquilo que é sem gosto com aquilo que pode ser salgado demais se eu temperar demais. Tem que ser na exatidão. E Paulo está pedindo, gente, por favor, sejam agradáveis e temperados com sal quando vocês falarem, responderem a alguém sobre a fé de vocês, sobre quem vocês são, filhos e filhas de Deus. Então Paulo está aconselhando a nós usarmos cada oportunidade, seja no nosso trabalho, seja como esposa,
seja como marido, seja como escravos, né, funcionários, seja como patrões, né? Tem patrão que grita o tempo inteiro com os funcionários, que humilha os funcionários na frente dos outros. Isso é ser cristão, gente? Aí chega na igreja, quer levantar a mão e glorificar a Deus. Nós precisamos estar conscientes dessa palavra, desse procedimento correto diante de Deus. Nós precisamos estar conscientes do que Deus deseja fazer na nossa vida e através de nós, porque senão nós vamos dar mau testemunho o tempo inteiro. E é por isso que a igreja para de crescer. É por isso que a igreja não avança no reino das trevas. É por isso que nós não somos vistos como filhos de Deus, exemplos para este mundo de verdade, temperados com sal. Nós não temos sido luz e nem sal para essa terra. Nós temos sido muitas vezes o contrário disso. Aí ele começa a saudar, né, a galera com o término da carta, né? Tíquico informará vocês de todas as coisas ao meu respeito. Ele é o irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco. Então ele está mandando alguém com notícias, né? E para que ele lhes fortaleça o coração. 9. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Percebem como a carta de Filemon e a carta de Colossenses, provavelmente ela vai junto? Ela vai com os mesmos mensageiros, porque Onésimo está indo justamente nesse momento para o concerto com Filemon. A carta de Filemon e a carta de Colossenses provavelmente foram escritas ao mesmo tempo por Paulo. E ela é enviada por esses mensageiros, chamado Tíquico e Onésimo, que era um escravo de Filemon e que se converte então ao Senhor juntamente com Paulo, se torna um discípulo dele ali na prisão, mas nesse momento ele diz: Onésimo, você precisa voltar e consertar a sua vida diante do seu Senhor Filemon, e ele também vai saber o que fazer com você agora como filho de Deus. Então a carta de Filemon e a carta aos Colossenses precisa ser um contexto só para nós, um entendimento só, para que a gente compreenda o que está sendo dito. 10. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, olha como existiam outras pessoas, né, com o nome Jesus, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Então, existiam judeus, né, convertidos, que estavam ajudando Paulo nessa pregação do evangelho. E esses eram alguns homens, né, Barnabé, Marcos e Jesus, chamado Justo. Eles eram judeus convertidos assim como Paulo. Então, provavelmente, eles tinham esse conhecimento um pouco mais aprofundado, né, do judaísmo, e podiam cooperar no reino de Deus, trazendo justamente essa luz para a palavra, trazendo esse entendimento do judaísmo como algo que era para ser continuado pelos judeus, né, não precisavam abandonar o judaísmo, mas, por outro lado, eles precisavam entender que agora Cristo era aquele que nos justificava, Cristo era aquele que completava toda a lei e os profetas. Então, aqui a gente vê que judeus convertidos estavam auxiliando Paulo na pregação do evangelho, no ensino nas igrejas, na formação, né, do corpo de Cristo, na formação da igreja na terra. A igreja está caminhando há somente praticamente 30 e poucos anos, né, aqui, porque esse Jesus morre por volta do ano 30, 33, e se nós estamos aqui no ano 60, 61, aproximadamente, a igreja está na terra avançando somente aproximadamente 30 anos, muito pouco tempo, mas Deus já estava fazendo coisas grandiosas através desses judeus convertidos, através dos discípulos, através dos irmãos que eram tementes a Deus e que estavam cooperando para com os apóstolos, para com os discípulos que estavam ali avançando com a igreja. Ele fala de Epáfras, né, no versículo 12, que é justamente esse homem que provavelmente fundou a igreja lá em Colossos. Ele cita Epáfras como esse homem que estava dando esse alicerce ali para ele, né? Que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas,
continuem firmes em toda a vontade de Deus. Pensa, gente, um líder, né, que está ali ganhando as vidas para Jesus e em constante batalha de oração por essa igreja. Epáfras é esse exemplo que Paulo está dando para nós, de alguém que ganha as vidas, mas que continua ali até que essa igreja se torne madura, até que esses irmãos estejam realmente plenamente convictos, então sendo ensinados, sendo discipulados, sendo acompanhados, sendo aconselhados. Nós precisamos, irmãos, como igreja, acompanhar mais de perto, principalmente as pessoas que são mais jovens na fé, as pessoas que estão iniciando a sua vida com Cristo, pregar o evangelho para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus. Nós precisamos, como igreja, estar de olho uns nos outros para sermos esse suporte que Paulo pede para que nós sejamos. Percebem que a igreja não fica de qualquer forma. A igreja vai sendo alimentada por ensinos, por palavras, por direções, por encorajamento, né? Eu vejo tudo isso dentro dessas cartas. Paulo está escrevendo, não por escrever, ele está dizendo, aconselho vocês várias coisas para que vocês continuem avançando nesse crescimento, aconselhando uns aos outros, lendo essas cartas uns aos outros. Percebem como nós devemos meditar hoje nessas cartas com mais intensidade, para que nós sejamos então encorajados também, ensinados em todas essas coisas. Ele diz assim, versículo 13: Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Herápolis. Então ele cita 3 cidades, né? Colossos, Laodiceia e Herápolis nessa carta. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações, outros 2 irmãos, né? Saudem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Então nós temos várias igrejas aqui, né, sendo alicerçadas por essas cartas, e igrejas que eram muitas vezes na própria casa dos irmãos, né? Nós não tínhamos essas igrejas como a gente tem hoje, até porque o nome igreja é uma forma, talvez, do nosso tempo para falar a respeito desse ajuntamento dos cristãos, né? Mas nós somos a eclésia, nós somos a igreja, o corpo de Cristo, né? O templo é simplesmente um lugar onde a gente se reúne. Então essa reunião pode ser feita na minha casa, essa reunião pode ser feita na sua casa, essa reunião pode ser feita no meu trabalho, essa reunião pode ser feita na minha empresa, essa reunião pode ser feita na minha escola. Isso é ser igreja. Aonde eu estou pregando esse evangelho, ensinando cristãos a se fortalecerem, encorajando os meus irmãos na fé a não duvidarem do evangelho, a não duvidarem do poder de Deus. E isso é ser igreja. Onde quer que eu esteja, eu estou sendo igreja, eu estou participando desse corpo de Cristo. 16. Depois que essa carta for lida entre vocês, né, na igreja de Colossos, façam que também seja lida na igreja de Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Aqui ficam 2 questões para nós. A primeira, Paulo pedindo para que essa carta seja lida em outras igrejas, e aqui ele cita o exemplo da igreja de Laodiceia, ok? Então, essas cartas, elas corriam, né? Elas tinham o intuito de realmente ensinar não somente uma igreja a qual ela estava sendo direcionada, mas a tantas outras que estivessem espalhadas ali próximas, aonde essa carta pudesse chegar, ela trouxesse o mesmo ensino, ela trouxesse a mesma direção, ela trouxesse o mesmo ânimo, ainda que algumas coisas sejam pontuais, né? Porque Paulo nessa carta elogia os irmãos em Colossos, talvez em outras cidades o elogio não seria o mesmo, mas os conselhos, as direções que Paulo dá nessas cartas, elas servem para mim hoje, para você, para a igreja daqui a algum tempo, se Jesus não voltar, para a igreja do século passado, para a igreja de Colossos, para a igreja de Laodiceia, entende? O texto sagrado, ele tem tanto poder e ele é tão atemporal que ele vai servir para todos em qualquer espaço de tempo. Então, ainda que algumas coisas sejam totalmente pontuais, e são os elogios, as pessoas que estão na liderança, então algumas coisas que Paulo fala na carta, infelizmente não vai servir para todas as igrejas, mas os conselhos, as direções, os ensinos,
os mandamentos, né? As advertências, eles servem para qualquer cristão. E por isso nós devemos meditar. E por isso nós devemos estudar essas cartas. Então ele fala para ser lida para a igreja de Laodiceia. Mas ele também diz outra coisa, que a carta que está sendo direcionada para Laodiceia, então nós temos uma outra carta sendo escrita com direcionamento para Laodiceia, escrita por Paulo, mas que infelizmente nós não temos essa carta aqui no cânon. Provavelmente essa carta se perde, né, no meio do caminho. Ela talvez não foi encontrada ou ela não foi colocada como uma carta que realmente Paulo escreveu, talvez por duvidarem de ser a carta escrita por Paulo, por talvez ter se perdido ao longo do tempo da destruição, né, das guerras que houveram. Então essa carta que era direcionada à Laodiceia, que Paulo cita aqui, né, na carta aos Colossenses, ela se perde e nós então não temos essa carta para ler hoje, e era uma carta que Paulo estava dizendo que os irmãos deveriam ler também em Colossos. Então não é a carta que João escreve lá em Apocalipse para a igreja de Laodiceia. Aqui seria uma carta que o próprio apóstolo Paulo escreveu no mesmo tempo em que ele escreve aqui para Colossos. Ele deve ter escrito uma carta para a cidade de Laodiceia, mas que infelizmente nós não temos esse conteúdo para estar meditando, tá vendo o que Paulo está escrevendo nesse momento. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Avise esse irmão que ele tem um ministério e que ele precisa cumprir muito bem esse ministério. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Então Paulo está dizendo, não se esqueçam onde eu estou, por que eu estou aqui, mas vamos perseverar. Vamos avançar com o reino de Deus. Vamos ser igreja, corpo de Cristo, independente de onde eu estou, independente de onde você está, independente de qual o meu ministério, qual o seu ministério, nós somos um só corpo. Nós somos uma só igreja na terra. Nós precisamos ter essa convicção e agir como tal. Paulo manda a graça seja com vocês. Todos os dias nós precisamos dessa graça sendo derramada sobre nós, para que nós possamos obedecer a palavra, para que nós possamos ser realmente esses filhos de Deus que a palavra de Deus pede para nós sermos. Amém, queridos? Terminamos então o livro de Colossenses e eu queria então iniciar com vocês, porque nós temos algum tempo ainda. Vamos para a carta aos Filipenses, ou aos Efésios, dar uma corrida lá. Vamos lá, deixa eu entrar aqui, aos Efésios. Efésios é uma carta também maravilhosa, tremenda. Paulo traz coisas assim poderosas aqui para nós e com certeza nós vamos ter muitas lições, né? Muita coisa interessante para nós aprendermos aqui com os irmãos de Éfeso, né? Então a gente vai começar a carta aos Efésios e a carta aos Efésios ela é escrita exatamente na mesma época. Paulo está num momento da sua vida ali por volta do ano 60, 61, né, onde ele está preso em Roma e por causa dessa prisão, ele então tem todo esse tempo hábil para justamente se debruçar sobre papéis com a sua caneta, modo de falar, né? A gente sabe que não é essa forma que ele escrevia, mas ele tem uma pena na mão e ele tem papel suficiente e ele tem então tempo suficiente e o Senhor usa todo o nosso tempo para que nós possamos justamente ser canais de Deus em qualquer época. Então, quando se acha que alguém está preso, né, no seu corpo físico, mas a palavra de Deus ela jamais vai estar presa e nós podemos avançar com o evangelho onde quer que nós estejamos, seja numa prisão, seja numa escola, seja num trabalho, seja numa viagem, seja em outro país que nós estejamos. Nós podemos ser esse canal de Deus onde quer que nós estejamos, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo reino. E é isso que Paulo vai fazer aqui também escrevendo aos irmãos em Éfeso, né? É uma das cidades que Paulo prega diretamente, então diferente de Colossos, é uma cidade que Paulo passou, pregou, implantou essa igreja ali em Éfeso, né? E por isso que ele vai ter tanto zelo para estar falando com esses irmãos. Vamos iniciar aqui o capítulo 1 aos Efésios, para a gente ver o que tem aqui para nós. A gente vai iniciar um pouco dessa carta hoje e na próxima aula a gente vai dar continuidade. Efésios capítulo 1, versículo 1 em diante. Paulo,
apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vamos parar aqui, porque eu quero já falar um pouquinho com vocês desse início dessa carta, e então semana que vem a gente vai dar continuidade aí. Primeira coisa que eu quero frisar aqui com vocês de novo, dentro desse início dessa carta aos Efésios, é que, mais uma vez, existe uma carta sendo enviada para os irmãos na cidade de Éfeso, e essa carta não é para os ímpios, essa carta não é para os injustos, essa carta não é para os incrédulos, essa carta não é para os do mundo, como nós dizemos hoje em dia. Essa carta é para os santos e fiéis. Então, se tem uma coisa que nós precisamos olhar e nós precisamos falar, isso é para mim, o ensino que Paulo está trazendo nessa carta é para mim, a advertência que ele está trazendo nessa carta é para mim, a correção que ele está trazendo nessa carta é para mim, a bênção que ele está declarando nessa carta é para mim. Então, eu como igreja, você como igreja, nós somos esse santos e fiéis que ele fala no versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Então, e também não se restringe a uma igreja, gente. A gente tem o problema de achar que algumas direções, alguns versículos, alguns mandamentos, algumas situações têm a ver com a nossa igreja local, tem a ver com a nossa vida particular. Tem gente que se agarra tão firmemente em alguns versículos que parece que aquele versículo foi escrito para aquela pessoa, quando na verdade Deus não faz promessas de forma micro. Deus sempre faz promessas de forma macro. Deus está falando com a igreja na terra. Deus está falando com os cristãos na terra. Deus não está falando com os cristãos no Brasil. Deus não está falando com os cristãos lá na Turquia. Hoje é a atual Turquia, né? A cidade de Éfeso. Não. Deus está falando com a igreja na terra. Mas Paulo está direcionando cartas às cidades aonde isso deveria ser lido primeiramente, e depois esse exemplo, essas cartas deveriam justamente chegar até mim e você, porque eu também faço parte desses santos e fiéis. Então, se você tem sido esse santo e fiel, essa carta é para você. Então, veja tudo que Paulo está dizendo aqui para nós como algo extremamente direcionado para nós. Então, eu não estou fora de nenhuma situação que Paulo vai citar aqui para nós, porque ele está escrevendo para a igreja, para os santos e fiéis. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo vai sempre citar Deus Pai, né? Então, alguém extremamente
soberano, que está acima de todas as coisas, esse Deus, né, que é Pai sobre todos, e de Jesus Cristo como Senhor. Percebem? A gente precisa ter sempre esse entendimento, relembrando sempre esse entendimento de que Jesus é Senhor sobre nós. Ele pagou a nossa dívida. E Paulo vai citar esse exemplo e nós vamos falar um pouquinho sobre redenção nessa carta. A gente precisa, gente, como cristãos, entender o que significa essa palavra redenção para os nossos dias. A gente precisa entender o que Paulo quer dizer quando ele explica para nós termos a redenção em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que nós somos, então, servos. Se nós temos um Senhor, e esse Senhor tem a ver com essa questão de servo e escravo, né? Servo e Senhor, servo no sentido de ter um Senhor sobre si, de alguém que tem uma autoridade sobre a sua vida. Paulo vai sempre citar nas suas cartas que nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Ele é Senhor sobre nós. Precisamos ter essa convicção como filhos de Deus, mas também como servos de Jesus Cristo, como o Senhor Jesus sobre nós. Até que tempo, Elisângela? Até a volta do Senhor Jesus. Por quê? Porque aí não mais nós seremos sim escravos do Senhor Jesus, mas nós seremos então co-herdeiros com Ele de uma herança eterna. Nós seremos todos filhos de Deus, Ele filho legítimo e nós filhos adotivos, a palavra de Deus diz. Nós estaremos com Ele eternamente, reinando com Ele, e aí sim, não mais como esse senhorio, né, sobre nós, ainda que nós hoje temos essa condição por causa do pecado que foi pago, né, por causa dessa tão grande redenção que está sobre nós, e nós vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Aí Paulo começa a dizer, e aqui eu quero que vocês grifem, eu quero que vocês olhem para essa palavra, para a gente compreender um pouco do que Paulo está ensinando para a igreja de Éfeso e para nós hoje também. Versículo 3. Bendito seja Deus e Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de novo, ele cita Deus como Pai, não só de Jesus Cristo, mas como nosso Pai também. Então nós temos um Pai que é o mesmo Pai do Senhor Jesus Cristo, e Ele é o nosso Senhor. Então existem aí situações em que nós somos tratados como filhos, existem situações que nós estamos ainda sendo tratados como servos, mas Paulo está nos ensinando a olharmos para o entendimento disso, para compreendermos o lugar de todas as coisas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, o nosso Deus e Pai, que é o mesmo Pai de Jesus Cristo, ele nos abençoou com o que, gente? Com bênçãos materiais. É isso que está escrito aí. O que Paulo está dizendo para nós é que nós fomos abençoados com casa, com carro, com casa na praia, com um monte de roupas de marca, com relógios caríssimos, com bolsas caríssimas, com viagens luxuosas. Foi com tudo isso que nós somos abençoados. Então, a gente esquece o significado da palavra bênção. A gente esquece qual é esse significado que a palavra de Deus diz. E nós, então, não compreendemos muitas vezes em que nós estamos abençoados, e a gente fica buscando uma bênção que não é essa que está sendo declarada na palavra para nós. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Isso já está liberado para nós, gente. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E aí na próxima aula eu quero trazer uma relação para nós sobre essas bênçãos espirituais, sobre o que a palavra de Deus diz para nós, o que são bênçãos espirituais que Paulo está dizendo. Por quê? Porque a gente tem visto uma igreja que tem sido alvo de ensinos, de enganos, de direções para um egocentrismo, um consumismo, um capitalismo, tudo que pode ser com ismo, né? Nós temos visto uma igreja caminhando para isso e se esquecendo que as bênçãos
que estão liberadas para nós em Cristo Jesus, elas são bênçãos espirituais. Então não diz respeito a bênçãos materiais, porque nessa terra tudo vai perecer, gente. Todos os bens que você possui hoje, eles vão simplesmente, como que eu posso dizer? Não é bem desaparecer, porque eu não posso dizer com essas palavras, porque todas as coisas vão ser restauradas. Mas nós vamos entender que essa riqueza, esse mundo, essa forma de capitalismo, de se viver nessa era que é regida por Satanás, como o senhor dessa terra ainda, como dominador dessa terra até que Jesus volte, isso tudo vai perecer. Todo esse tipo de riqueza vai perecer. O Senhor Jesus, quando ele se assentar num trono para reinar sobre toda a terra no milênio, ele vai trazer uma restauração total sobre a terra. E então tudo que nós nos firmamos como bênçãos hoje, que a gente acredita que seja, nós vamos perceber que é muito pequeno diante daquilo que nós realmente temos como herança no Senhor. Então ele está dizendo que o Deus e Pai já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Então, em Cristo, nós temos tudo que nós vamos precisar, não só nessa era, mas na eternidade com Deus. Tudo já está pronto. A cidade celestial já está pronta. Aliás, Jesus continua trabalhando em prol dessa cidade santa que vai descer do céu e que vai se estabelecer nessa terra. E nós viveremos com Ele eternamente. Então, as bênçãos, elas são muito além dessas coisas terrenas que nós temos. Nós precisamos compreender o que o texto está dizendo para nós e parar de nos firmarmos em promessas fantasiosas, em buscar simplesmente essas coisas da terra, essas coisas terrenas. Não, as nossas bênçãos são espirituais em Cristo Jesus. Cristo venceu todas as coisas, está sentado, reina à destra do Pai hoje, está implantando o seu reino através da minha vida e da sua vida. E nós precisamos aprender quais são essas bênçãos espirituais que estão disponíveis para nós. Na próxima aula a gente vai falar sobre essas bênçãos espirituais um pouquinho mais, eu vou descrevê-las para vocês, a gente vai trazer alguns textos a respeito disso. Porque Deus, versículo 4, nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filho, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Gente, infelizmente, o pecado interrompeu uma sequência de filhos. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, e todos os filhos deveriam então ter sido gerados nessa mesma herança, nesse mesmo DNA do primeiro homem. Mas infelizmente a queda trouxe a quebra, o afastamento do homem e Deus, essa morte espiritual. E somente em Cristo Jesus, através desse amor, então Deus já nos predestinou. Ele disse: eu quero que todos sejam filhos de Deus, mas a escolha continua nas nossas mãos. Se nós desejamos ser filhos ou se nós desejamos continuar sendo criaturas e perecermos com a morte eterna. Então, o predestinou, nós já ensinamos bastante isso lá em Gálatas. Então, eu não vou me ater no predestinou. Se você quer entender um pouquinho mais sobre essa questão da predestinação, que nós já falamos dentro do livro de Gálatas, eu te aconselho a voltar na aula de Gálatas e você entender um pouco mais sobre isso, porque pensa uma coisa que é poderosa, é entender essa graça que nos alcançou e essa predestinação. Todos nós, todos, não existe um ser humano na face da terra que Deus não deseja salvar. Por isso todos somos predestinados para a salvação. Agora, isso quer dizer que todos vão ser salvos? Não, porque o livre-arbítrio continua desde o Éden. A decisão de ser ou não ser salvo está sim na minha decisão em obedecer ao Senhor, em dar ouvidos ao Espírito de Deus falando comigo, em dar ouvido ao que a palavra de Deus diz para eu me conformar, para eu ser transformado, para eu buscar santidade. Então,
A palavra de Deus, ela é o norte para nós, se nós então desejamos ser adotados como filhos. Nós somos herança do Senhor em Cristo Jesus. Deus realmente nos desejou, assim como Ele desejou desde o princípio. E esse, para mim, talvez seja a parte mais poderosa da palavra de Deus, quando a gente vai lendo essas cartas e vai entendendo esse grande amor de Deus para nós. Amém, queridos? Eu vou deixar para a próxima aula, porque eu quero trazer já essa questão das bênçãos espirituais e a gente vai entrar nessa questão da redenção. Então, para a próxima aula, eu quero, em nome de Jesus, que a gente entre com tudo aqui dentro do livro da carta, né, aos Efésios, e a gente fale um pouco, então, sobre essa questão das bênçãos espirituais e da redenção, para a gente entender o que Paulo está dizendo já no início dessa carta para os irmãos em Éfeso, e que nós precisamos compreender como igreja de Cristo, para que a gente possa começar a andar debaixo dessas promessas, debaixo desse ensino, debaixo dessa palavra. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam ter uma semana aí abençoada. Na próxima sexta, em nome de Jesus, a gente vai estar aqui fazendo a próxima aula, de preferência online, mas se a gente não conseguir devido aos feriados aí do mês de abril, em nome de Jesus, a gente vai estar gravando novamente e a gente vai estar concluindo aí, né, essas cartas de Paulo em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe.